seguir é uma videoaula apresentada pela servidora Núbia Michela Clementino da Silva como material de estudos do IFPE para fins de atividades remotas no período de pandemia do Covid-19. Seu uso, sua cópia e ou sua divulgação em parte ou no todo por quaisquer meios existentes somente poderá ser realizado mediante autorização expressa da servidora e do IFPE. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. Olá, seres que brilham! E aí, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso capítulo 12? Nessa videoaula, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a governança global. Uma das características principais dos estados modernos é que eles são vários, não é mesmo? Então, não é um estado global, um governo mundial. Isso significa que os vários estados precisam negociar suas diferenças e se organizar para enfrentar os problemas que não se restringem às suas fronteiras. Então, a gente vai precisar entender de que maneira os países traçam os seus acordos e as suas negociações em prol de um objetivo comum, que é um mundo mais pacífico e resolver problemas que afetam a todos eles. Vamos nessa? Olha aqui o capítulo 12, Globalização e Política. Na aula anterior, a gente viu o tópico 1, conceito de globalização. Agora é hora de falar sobre a governança global, que é o tópico 2. Vamos nessa! E quais são as páginas que nós vamos mergulhar, meu caro aluno, minha cara aluna? São elas a página 272, 273, 274. Acabou, professora? Não, ainda tem a página 275. Então, os seres que brilham já perceberam que se trata de um tópico longo. Leiam com calma e prestem bastante atenção. Tópico 2, governança global. O que significa governança global? Ai, meus lindos, minhas lindas, vamos pegar aqui o nome. Governança vem de governo. E governar significa dirigir algo, conduzir algo de alguma maneira por alguns acordos. Global, claro, está dizendo então em relação a uma amplitude maior, talvez até mundial. Então, basicamente, pelo nome, a gente pode chegar a uma dedução. O seu livro didático coloca que a governança global é o processo em que estados diferentes, ou seja, os países, além de movimentos e instituições internacionais, negociam e criam instituições e regras globais para regulamentar as relações entre eles. Opa, professora, isso significa que um país ele tem que ter acordos com a sua vizinhança, ele tem que tentar manter e garantir um mundo pacífico. Então, para isso, esses países eles entram em acordo construindo instituições neutras que passam a ser espaços de debate, de diálogo, de tratativas. Para quê? Para negociar e criar regras em que a minha convivência, a minha, vamos dizer assim, o meu posicionamento não interfira diretamente no outro país sem que haja um acordo entre as partes. Pelo menos teoricamente a gente tem isso. Então, a governança global fala de um espaço onde as instituições, os movimentos negociam regras globais de convivência. Vamos reconhecer aqui alguns elementos. Estamos falando da tentativa de um sistema internacional. O seu livro coloca que esse sistema internacional é parecido com aquele estado de natureza de Hobbes que vimos nas aulas anteriores. Dá uma olhada aí no início da unidade 2. Nesse estado de natureza onde você não tem ainda um pacto ou um contrato com a figura do Estado. Então, nesse sistema internacional, você tinha o quê? Cada território, você tem uma autoridade reconhecida, que é o Estado, certo? Lembrando que ele está dizendo que é parecido com o estado de natureza, ele está dizendo que é um estado de natureza, só para vocês não se confundirem. Então, o que o livro coloca é que nesse sistema internacional não há uma autoridade que subordine os diversos estados. Então, para que haja uma convivência pacífica, uma governança, é preciso estabelecer acordos. Aqui, acompanha comigo aqui essa leitura. Entretanto, ao mesmo tempo em que os estados não desejam abdicar de sua soberania em favor de um governo mundial, também não têm interesses em uma guerra de todos
contra todos. Então, o que o livro destaca é que é preciso que haja uma convivência pacífica para que um território, aquele Estado, seja garantido na sua integridade. E a gente sabe que quando a gente se organiza, a gente precisa de legitimidade, a gente precisa ser reconhecido pelo outro para ser respeitado. Por isso, embora não haja um governo mundial, os estados desenvolveram algumas regras e instituições para garantir um mínimo de convivência pacífica. Vocês estão entendendo, amores? Vamos seguindo e a gente vai começando a condensar a ideia da necessidade de que se tenham espaços de gerenciamento desses conflitos entre os estados, para garantir que a humanidade ela se mantenha. Lembrando um pouco de história, a gente vai falar rapidamente da formação dos Estados Nacionais. Esse momento que marca o século XIII, o finalzinho do século XIII e até o início do século XIX, onde o capitalismo ele vai se consolidando nesse capitalismo que vai vir junto com a industrialização do mundo. Lembrando que nesse momento você tem uma burguesia muito forte, que não tem o poder, porque o poder está na mão da monarquia, mas ela começa a ter muito dinheiro e ela vai tentar fazer uma separação, buscando aí a manutenção do seu lucro, da sua propriedade privada e dos seus interesses. Então, a formação dos Estados Nacionais, ela nasce sobre a égide de um sistema baseado na competição. Os territórios estão competindo por mercado, competindo por busca de dinheiro e poder, as burguesias em cada território. Nesse reconhecimento, você tem o quê? A ideia de que uma autoridade de cada estado ela deve ser estabelecida e deve ser consolidada. Então, você vai ter um tratado falando sobre uma região da Westfália, perdoe o meu alemão, mas é na atual Alemanha. Esse sistema de Westfália ele inaugura o nosso direito internacional. Ele é um marcador, junto com esse tratado de Münster, que foi feito em 1648, também não estou falando aqui, mas não sei alemão. E nesse tratado, você tem a busca para encerrar uma guerra de 30 anos que acontecia na Europa, entre a França e a Alemanha e também a Suíça. Então você tem alguns interesses ali que estavam em conflitos dessa burguesia, junto com, até mesmo incluindo a Igreja Católica e os protestantes que começam a vir naquele espaço, e você tem uma consolidação do sistema de Westfália, que é um conjunto de tratados que vai sair daí. Então aqui o seu livro destaca a pintura do holandês Gerard de Borck, onde o Tratado de Münster foi assinado na cidade alemã e encerrou a Guerra dos 30 Anos. Nesse tratado também fica descartado, por exemplo, que alguma autoridade religiosa pudesse mandar em todos os estados. Então aqui é uma separação do poder da igreja dentro do território, dentro da noção de estado. Vamos ver aqui alguns pontos desse sistema de Westfália do Tratado de Münster. Aqui o primeiro ponto é que o mundo vai consistir em estados soberanos que não reconhecem uma autoridade maior do que eles. Outro ponto é que a cada estado cabe as funções de fazer as leis e aplicá-las e julgar disputas dentro do seu território. Importante, a preservação da autonomia. Outro ponto, terceiro, é que o direito internacional tem como objetivo garantir algumas regras mínimas de coexistência entre os estados. Mais uma vez, a busca dessa manutenção do território. Quarto, as divergências entre os estados serão resolvidas na grande maioria das vezes pela força. Olha aí que interessante. Então, a ideia da competição do Estado, ela permanece, dentro desses tratados, ganha ainda aquele que tem mais força e mais representatividade. Quinto, a prioridade do sistema é colocar apenas um mínimo de restrições para a liberdade de cada Estado fazer o que se quer. Isso aqui é importante, mais uma vez, para manter seus interesses e domínios. Quanto ao sistema de Westfália, é preciso dizer que ele durou por muito tempo, na verdade durou por vários séculos, e em boa medida ele ainda é vigente. Entretanto, o sofrimento provocado pelas mudanças pós-guerras mundiais, lembrando que a gente teve a Primeira Guerra lá no início do século XX, e depois na metade do século a gente tem a Segunda Guerra Mundial,
causaram no mundo todo, né, vamos dizer assim, esse sentimento de impotência e de que era preciso fazer alguma coisa para coordenar os estados, né, para que eles pudessem existir e se livrarem, né, de uma possível guerra nuclear, já que houve aquilo que a gente foi conhecido como a Guerra Fria e uma corrida, né, em prol, né, na busca né, do conhecimento das armas nucleares no mundo. Então, para isso, no mundo pós-Segunda Guerra, você tem aí a possibilidade real de que uma guerra entre os países mais poderosos pudesse exterminar a espécie humana. E isso vai criar uma situação inédita no mundo, que é essa sensação de que a qualquer momento pode ser deflagrada uma guerra de grandes proporções. Então, em 1945, foi criada uma ideia de governança global, pensada a partir da constituição de uma organização, que foi a ONU, que até hoje existe a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Qual é o objetivo da ONU? Aqui o seu livro coloca que o objetivo é servir de espaço onde os diferentes estados podem tentar resolver suas diferenças de forma pacífica. Então, a ONU ela é um ambiente de diálogo, de tentativa de chegar a um senso, vamos dizer, um consenso entre os países quando se trata de uma questão polêmica e divergente. Então, a ONU ela serve como esse ambiente neutro, né? Ela vai buscar o princípio da unidade das grandes potências. Claro, como eu estava falando, claro que a ONU não impõe nada para os países. É um espaço dialógico, é um espaço de entrar em consensos sobre questões polêmicas. Vamos destacar agora a página 273 do seu livro. Acompanhe comigo a leitura. Entre as características do sistema das Nações Unidas, descritas por David Held, destacamos as seguintes. Primeiro, o mundo consiste em estados soberanos que, entretanto, mantêm entre si relações próximas. Em alguns casos, indivíduos ou grupos podem ser reconhecidos como atores legítimos nas relações internacionais. Isso acontece, por exemplo, quando os indivíduos ou grupos étnicos perseguidos em seus países apelam a tratados internacionais para defender os seus direitos. Lembrando que a ideia de uma governança é produzir documentos em que os países eles assinam, são signatários de determinados tratados e acordos, e que o objetivo é sempre a busca de um mundo mais pacífico. 2. Povos oprimidos por impérios coloniais, aí a gente vai lembrar, né, dessas superpotências, como os Estados Unidos, como vem sendo a China, como a própria Rússia, né, como outros países na Europa também foram vistos como impérios coloniais, têm o direito de determinar o próprio destino. Então, significa que esses povos que eram vistos como subalternos, principalmente ali na região da África, mais de 50 países que existem lá, ele está dizendo que os povos que moram lá, que eram oprimidos, que foram oprimidos, eles têm o direito de decidir sobre seus próprios destinos. Há alguns valores que devem limitar a ação dos estados. O uso da força em situações em que esses valores sejam violados não devem ser considerados legítimos. Por exemplo, o genocídio, isto é, o assassinato em massa dos membros de algum grupo étnico, como os nazistas fizeram com os judeus. Não podemos esquecer disso, não é? É proibido em toda e qualquer situação. Se você não sabe o que é o genocídio, dá uma pesquisada, porque é um tema muito importante para se entender agora na contemporaneidade. Vamos seguindo com a leitura. O próximo tópico vai falar da questão 4 e da questão 5. Há uma preocupação maior com o bem-estar dos indivíduos e um esforço para que os estados tratem seus cidadãos de acordo com alguns padrões mínimos. Por exemplo, não submetendo minorias étnicas a situações degradantes. Outro o objetivo do sistema é garantir a paz e o progresso dos valores e direitos fundamentais reconhecidos como válidos. Então, essas seriam algumas das características da ONU.
Ainda sobre a ONU, você tem essa imagem que é de 2012 do prédio da sua sede que fica em Nova York, nos Estados Unidos. Você pode ver aqui as bandeiras representando os países que a formam. Outra questão importante sobre a ONU, deixa eu só apagar aqui, é que ela é formada por setores. Dentro dela existem, vamos dizer assim, divisões ou instituições que são criadas para garantir determinadas áreas, ou seja, são instituições que fazem parte do seu compêndio, como, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, que é muito importante quando acontece uma pandemia. Lembrando que a gente falando de um mundo globalizado, a gente tem aqui a pandemia do coronavírus, que é um tema que pode se relacionar na prova do Enem com esse processo de globalização, já que a pandemia ela só teve essa força porque estamos falando de um território globalizado. Então, nesse sentido, a Organização Mundial de Saúde ela é uma autoridade para pensar a governança desses países em tratados e acordos que possam diminuir os efeitos dessa pandemia. Vamos dizer assim, outro braço da ONU é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que tenta garantir melhores condições para as crianças no mundo. A gente também tem uma influência da Organização Mundial do Comércio e dos seus tratados, tentando garantir a preservação desses mercados e desses acordos. E a gente também tem uma forte influência do Banco Mundial, determinando seus interesses, né, nos países desenvolvidos, mostrando aí quais são os interesses e os posicionamentos frente às economias mais frágeis. Que essa já é um pouco da crítica que a gente faz aqui. O Banco Mundial ele se mete em várias áreas e a gente precisa reconhecer limites e avanços. Ainda na página 274, vamos destacar o seguinte trecho. Seria equivocado dizer que o sistema das Nações Unidas substituiu o sistema de Westfália. As Nações Unidas não têm, olha que importante, não têm o monopólio da violência legítima no mundo. Ou seja, elas não têm o poder de fazer imposições aos estados, aos países. Aliás, nem sequer tem um exército. Lembrando que a força, a violência, precisa de um exército. Não é raro que grandes potências declarem guerra sem autorização da ONU, como ocorreu em 2003, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque. E a gente está vendo o desdobramento disso atualmente, que é a retirada das tropas no Iraque, das tropas americanas, e o rebuliço que está lá. Então, nas grandes negociações internacionais, os estados continuam sendo reconhecidos como principais representantes da população de cada território. Dessa forma, a maior parte da política internacional ainda é feita por acordos ou guerras entre os estados. Gente, o que o livro está destacando é que o papel da ONU tem limites e que ela não pode se impor aos estados, aos países. Quando eu falo estado, eu estou chamando essa noção de país, né? Um território que tem uma nação, que tem leis e que tem um domínio do poder, ok? Ainda na página 274, a gente tem um trecho muito importante mostrando que a ONU ela tem uma importância nesse contexto. Porque, entretanto, seria errado dizer que depois da sua criação nada mudou. Embora ela tenha limites, as Nações Unidas permanecem como um fórum de debate dos problemas mundiais. Ou seja, ela promove reuniões para que esses países entrem em diálogo e assim encontrem alternativas para os seus problemas. Além disso, a organização desempenha funções importantes como na formação, envio e manutenção de forças de paz para atuar em áreas onde tenham ocorrido guerras civis. Então, alguns territórios que estão em guerras civis mantêm espaços ou acampamentos neutros em que a ONU pode mandar suas forças de paz, pode mandar suprimentos, pode mandar médicos e apoios
para esses povos que são os mais vulneráveis nesses conflitos internos entre determinados países ou até mesmo dentro de um único país. O que a gente vai ter de destaque ainda nessa página é mostrando que há uma luta entre os Estados-nações, sempre em prol desse protecionismo econômico, da busca do mercado interno, da garantia do crescimento econômico. Então, os mercados internos, eles têm interesses, e a burguesia, que continua dominando esse mercado, ela vai fazer disputas internacionais. E é por isso a necessidade de você ter organizações internacionais aliviando essas tensões. Porque essas organizações, elas são um espaço para que os diferentes países legitimem seu poder no cenário internacional. Então, os países sabem da importância de terem assento na ONU, de buscar tratados, de buscar favorecimentos, de buscar parcerias bilaterais, que chamam, né, quando os interesses são de um lado e do outro. O seu livro destaca um pesquisador, Joseph Nye Jr., que tenta entender essas relações internacionais. Ele vai falar sobre o poder suave. Olha que conceito interessante. Ele coloca que esse poder suave é a capacidade que os países têm de atrair aliados por meio de seus valores e de sua legitimidade. Ou seja, um país ele tem assento na ONU, ele vai defender seus interesses e ele vai usar desse poder suave para mostrar que as suas reivindicações são legítimas. Então, ele vai agregando pessoas ao seu ponto de vista. O livro coloca aqui um trecho, vamos dar uma lida. Por exemplo, muitos adversários dos Estados Unidos não apoiam a rede fundamentalista Al-Qaeda, que periodicamente realiza atentados contra alvos dos Estados Unidos e de seus aliados, por rejeitar os valores religiosos que ela defende. Podemos dizer, portanto, que a Al-Qaeda tem um poder suave bastante limitado. Pessoas e instituições que poderiam se aliar a ela não fazem porque não concordam com os seus valores. Então, a gente vê situações de bloqueio aos interesses de determinadas organizações. Mais um trecho, vamos ler. As organizações internacionais, por serem espaços em que os países discutem pacificamente suas diferenças, fortalecem a legitimidade dos que nelas atuam. Então, quem participa da ONU acaba ganhando visibilidade para se defender e para trazer a consolidação desse poder suave. Voltando ao exemplo da invasão do Iraque pelos Estados Unidos, embora esse fato mostre que a ONU não teve poder para impedir a invasão, é significativo que os Estados Unidos tenham antes tentado convencer os demais países membros da organização de que ela seria justificável. Ou seja, os Estados Unidos invadiram, mas eles tentaram fazer um convencimento para os países que participavam da ONU, justificando de que ali seria algo correto a ser feito. É também possível notar que a decisão de invadir sem autorização da ONU diminuiu o poder suave estadunidense. Cidadãos de diversos países aliados aos Estados Unidos não reconheceram a legitimidade da invasão e passaram a exigir que seus governos deixassem de apoiá-la. Gente, esse é um assunto muito atual, porque hoje os Estados Unidos saíram, né, dessa região e a gente está vendo o Talibã tentando se consolidar como um poder legítimo na área e fazendo atrocidades. Então é preciso até ver essa situação, que pode cair na prova do Enem, quando se fala de atualidades. Olha aqui a nossa referência, que é o livro de Sociologia Hoje. Lembrando que no final do capítulo tem um resumo do que a gente tratou aqui. Esse é um tópico grande, por isso a aula ficou um pouquinho maior, mas eu espero que vocês tenham entendido. Missão cumprida por hoje, gratidão, namastê, até o próximo encontro. Brilhem!